Olá, meus amigos, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês que fazem parte desta família do canal Democracia Espiritual. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual e agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados. Meus irmãos, não se esqueçam de compartilhar, de deixar o like e deixar seus comentários, tá bom? É muito importante. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o que era ter a mente de Cristo. Esse é o tema da mensagem. Paulo usa essa expressão e ele se inclui quando ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Esse nós, Paulo estava escrevendo para os irmãos de Coríntios, de uma comunidade ali naquele contexto. Então, o texto principal se encontra aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim, ó: pois quem conheceu a mente do Senhor, a mente do Eterno, a mente de Ial, né? Do Criador, do Soberano. Vamos lá. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Para nós chegou o Senhor, né? Que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus irmãos, essa expressão falada pelo apóstolo Paulo aqui não é no sentido literal, meus irmãos, de maneira nenhuma. Então, os que tinham a mente de Cristo, falado ali por Paulo, eles conseguiam enxergar a obra de Cristo, a obra redentora, a obra reconciliadora do próprio Deus, do próprio Criador, que estava ali se manifestando na pessoa de Cristo. Ou seja, Deus, o Criador, o Soberano, estava em Cristo reconciliando o mundo. Então, observem que ter a mente de Cristo, essa expressão falada por Paulo, não era ter a sabedoria dos homens, o entendimento dos homens, não era ter o entendimento em Moisés, nem na filosofia grega, na sabedoria humana, de maneira nenhuma, mas era ter, entendeu? A mente renovada, a metanoia, entendeu? Entendeu? E o Evangelho trazia esse descanso quando eles tinham a mente renovada. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos no capítulo 2, no capítulo 12, no versículo 2, olha o que o apóstolo Paulo fala. Isso era ter a mente de Cristo, meus irmãos. Ele diz aqui no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, de Deus, do Criador, do Soberano, do Todo-Poderoso. Então, observem que quem tinha a mente de Cristo, essa expressão usada por Paulo, era crer, era compreender a obra de Cristo ali na cruz, a obra de Cristo, a cruz de Cristo, pela fé de Cristo. Então, nada poderia lançar, entendeu? Eles fora do reino. O reino que estava ali, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, naquele contexto, Paulo, eles ali estavam vivendo o quê? O reino, eles estavam vivendo, reinando com Cristo.
Só depois da segunda vinda de Cristo é que ele entrega o reino ao Pai. Então, eles estavam reinando com Cristo ali no primeiro século. E nós já nascemos reinando com o Pai. O Pai está em nós. Nós não estamos em Cristo, estamos diretamente com o Pai. Já nascemos dentro desse contexto. Então, nada pode nos lançar fora. Nada pode lançar fora. Nós já nascemos dentro desse contexto, dentro desse reino, o reino que está em nós. Então, a fidelidade do eterno, do Criador, é eterna, foi eterna e continuará sendo eterna enquanto a gente estiver aqui na Terra. Entendeu? Então, e nada pode ser anulado, de maneira alguma, nada pode anular a fidelidade do eterno, do Criador. Então, Cristo é a garantia, ou seja, ele foi a garantia, ele mesmo foi a manifestação desta fidelidade do eterno, desta fidelidade de Deus. A reconciliação é um dom gratuito de Deus, o Pai da criação para todos aqueles que crerem. Quem não crê, meus irmãos, aí vive perturbado, vive com medo. Entendeu? Não é que o crer é uma condição, não, mas quem crê, aí entra no repouso, no descanso, porque o crer não veio antes, entendeu? Da obra. O crer não veio antes da obra, a obra veio antes do crer. Então, quando eles criam, né, eles entravam no descanso, assim falou Paulo lá, escrevendo aos Hebreus. Então, meus irmãos, a fidelidade divina, através da obediência de Cristo, traz esse descanso. Isso era ter a mente de Cristo, tudo por ele, nada do homem. Quando Paulo usava essa expressão, mas nós temos a mente de Cristo, era porque era para aqueles que conseguiam compreender, entender, discernir que eles estavam perfeitos, que eles estavam justificados, reconciliados pela obra redentora, reconciliadora do Pai ali através de Cristo. Então, quem tinha a mente de Cristo estava vivendo o reino com o Filho, com certeza, estava reinando naquele contexto. O reino ainda não tinha sido entregue ao Pai. Colossenses 1:18, olha, em Colossenses 1, capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo fala. Colossenses 1, versículo de número 13. Paulo escrevendo ali, depois da cruz, antes do juízo, antes de 70, olha o que Paulo diz aqui. Ó. Ele nos libertou, olha, quem libertou? O próprio Deus através de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou, olha, e nos transportou. Ele nos libertou e nos transportou. Aqui não está falando de nós, está falando deles que viveram ali o antes da cruz. Nós não vivemos esse contexto, nós já nascemos dentro de um contexto diferente, onde nós estamos se beneficiando com os benefícios da graça. Eu tenho uma mensagem no meu canal que fala sobre isso, vivendo os benefícios da graça. Então veja, eles estavam reinando com o Filho e nós já nascemos reinando com o Pai. Então, meus irmãos, observem que a reconciliação é um dom gratuito do Pai, o Pai da criação. Entendeu? Então veja, nada, absolutamente nada pode anular a fidelidade através da obediência de Cristo, a fidelidade do Pai. Tudo por ele, nada do homem. Então, veja que quem tinha a mente de Cristo, essa expressão usada por Paulo, estava vivendo o reino do Filho, com o Filho ali, reinando em vida. Entendeu? Eles estavam reinando com o Filho. Entendeu? Então, ainda não era a plenitude. Cristo reinou, Cristo reinava e tinha todo o poder no céu e na terra, como ele mesmo falou. A mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele falou isso quando ele ressuscitou. Quando ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, meu irmão, só que ainda não era a plenitude. O Pai ainda não estava reinando. Entendeu? O Pai não estava reinando. Quem estava reinando era o Filho. Era Cristo.
Então, ter a mente de Cristo era compreender, entender que eles estavam unidos em comunhão com o Pai através de Cristo. Quem tem a mente de Cristo era compreender a mensagem da cruz. Essa igreja de Coríntios estava dividida e focada na eloquência humana, na sabedoria humana. E Paulo fala sobre isso nesse mesmo contexto do capítulo 2. Paulo mostra para eles que as coisas do eterno só são discernidas pelo Espírito, entendimento, e não com a sabedoria humana. E nesse contexto o apóstolo Paulo fala sobre o homem natural e o homem espiritual. Entendeu? Paulo queria que eles entendessem que a revelação é pelo Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 2 a gente vê isso. Entendeu? A gente vê isso no versículo 10, 11, 12 e 13. Depois você vê isso aí. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, 11, 12, eu não vou ler muito aqui não, e 13, para não ficar muito longa a mensagem, mas depois você vai entender. Então, era como se retirasse a tampa de uma panela que estava fechada. Foi o evangelho da graça, meu irmão, que trouxe esse poder. Entendeu? É uma sabedoria, uma revelação não humana, mas uma revelação do alto que foi dada ali ao apóstolo Paulo. Então a expressão usada por Paulo, mente de Cristo, entendeu? Era entendimento, entender, entendeu? Era uma metanoia, era uma renovação de mente. O evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo ali mostrava isso. Era isso que Paulo queria que eles entendessem. Paulo citou, quando ele diz aqui, ó, no versículo 12, 1 Coríntios capítulo 2, o texto que eu li aqui, o versículo 16, diz assim, ó, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo estava citando ali, ele tinha ido lá nas Escrituras. Paulo citou Isaías, capítulo 40, versículo 13. Paulo citou aqui Isaías, capítulo 40, versículo 13, porque Paulo conhecia, Paulo sabia do que estava falando. Então, ter a mente de Cristo, essa expressão falada pelo apóstolo Paulo, era ser guiado pelo Espírito, pelo entendimento. Ter uma renovação de mente. Metanoia. Não está entendendo? Ter a mente de Cristo era entender a obra redentora, reconciliadora, mais uma vez eu digo, de Cristo revelado pelo Espírito do entendimento, pela fé de Cristo. Onde trazia o perdão, onde trouxe o perdão, a redenção, a salvação, a justificação, a perfeição, a vida eterna. Entendeu? Então, tudo pela graça, meu irmão. Tudo pela graça. E não pela obra meritória do homem, não por Moisés, não pela sabedoria humana. Então, compreender, entender, discernir que o amor ágape do Pai estava em Cristo. O amor incondicional. O apóstolo Paulo queria que eles entendessem a obra de Cristo, pois o apóstolo Paulo estava escrevendo para uma comunidade, meus irmãos, que estavam influenciados pela sabedoria humana. Na filosofia humana, na filosofia grega. Então, o foco, o eixo do evangelho anunciado por Paulo, entendeu? Era fundamentado no poder de Deus e pela fé. E ele fala isso aqui, no mesmo contexto, em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4 e 5, e eu quero terminar aqui. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva. Tá entendendo? Em ter boa oratória, em argumentos racionais, né? Essas coisas todas, tá entendendo? Argumento de homens. Não, Paulo diz, não, ó. Olha o que ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Veja que o Evangelho falava de poder, meu irmão. Aí ele diz aqui no 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim
no poder do Eterno, do Criador, do Todo-Poderoso, do Soberano, de Ial, como você queira falar. Você está entendendo, meus irmãos? Então isso era ter a mente de Cristo. Era ter o foco, era acreditar no fundamento que era Cristo, porque tudo se cumpriu nele. Tudo se cumpriu nele. A lei e os profetas anunciavam a ele. Então, isso era ter a mente de Cristo. Crer na cruz de Cristo, na obra redentora e reconciliadora que aconteceu há 20 séculos atrás. Amém?